Espírito Santo na igreja. João capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico para nossa introdução nesta noite, aonde Jesus vai dar as suas últimas instruções aos seus discípulos, aonde ele diz para os seus discípulos que ele deveria ir para o Pai, e é natural que os seus discípulos viessem a ter a atitude que tiveram. Qual foi a atitude dos discípulos? Os discípulos entristeceram-se, pois passaram cerca de 3 anos e meio andando com Jesus, de dia, de noite, de cidade em cidade, de aldeias em aldeias. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam juntos. Eles tinham já um laço de amizade muito grande, ao ponto de que quando Jesus disse a eles: olha, eu vou ter que ir embora. Parece que eu vejo quando eu e você temos um laço de amizade com alguém, e esse alguém, por um motivo ou outro, nos diz: olha, eu vou ter que ir embora da cidade, eu vou ter que ir embora do estado, até mesmo do país. É claro que nós, quando temos um laço de amizade grande, próximo, nós vamos fazer como os discípulos fizeram, se entristeceram. E aí foi aonde Jesus disse a eles: olha, eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, Ele não vai enviar o Consolador. Se eu não for, o Consolador não vai vir a vós. Mas se eu for, eu o enviá-lo-ei. Interessante que quando nós vamos dar uma analisada nesta questão a respeito do Espírito Santo, hoje nós vamos falar sobre as funções do Espírito Santo na igreja. Porque, meus irmãos, nenhum de nós que estamos aqui na igreja estamos porque somos bons, estamos porque merecemos, estamos porque somos mais fortes do que os outros. Não, se nós estamos na casa do Senhor, é por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando graça, nos dando vigor, nos dando força para nós continuarmos caminhando na presença do nosso Deus. Então, quais são as funções do Espírito Santo na igreja? A primeira função que eu quero mostrar aos irmãos é que o Espírito Santo, ele fala à igreja. O Espírito Santo, ele tem este papel de estar falando à igreja. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver a Bíblia dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo, uma das funções dele na vida da igreja, no todo da igreja, é falar. Interessante que quando o Espírito Santo fala, ele fala com propriedade, ele fala sabendo do que está falando, ele fala conhecendo
conhecendo as suas fraquezas, conhecendo as suas limitações, conhecendo os seus pontos fortes, conhecendo os seus pontos fracos. É só você analisar as cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Em todas elas, você vai ver no finalzinho da carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a primeira função do Espírito Santo é falar à igreja. E hoje, meus irmãos, eu quero deixar para nós que nem toda igreja, nem toda denominação instituída na terra, o Espírito Santo tem liberdade de falar. Em muitos lugares, o Espírito Santo de Deus não fala mais. Em muitos lugares, são os homens que estão falando no lugar do Espírito. E é por isso que muitas vezes os homens falam e as coisas não se cumprem. Os homens falam e ao invés de curar a igreja, restaurar a igreja, faz é machucar cada dia mais. Então o Espírito Santo ele tem essa função de falar. Por isso que é muito importante nós como igreja, nós principalmente como obreiros, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha liberdade, livre curso em nossa vida para falar à igreja através de nós. Pois o Espírito Santo tem essa função de falar à igreja. Olha o versículo aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Só mostrando aos irmãos que o Espírito Santo tem liberdade para falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que o Espírito aí está com letra maiúscula. Quando você vai olhar também Apocalipse capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas por que em todas estas cartas, no último versículo está escrito da mesma forma? Porque, meus irmãos, estas cartas foram enviadas a igrejas diferentes, distante uma das outras. E para mostrar que a carta era verídica, todas elas tinham este selo, este carimbo, que quem estava falando era o Espírito. Porque, se você for observar, nenhuma dessas cartas são iguais. Todas elas são diferentes umas das outras. Por quê? Porque cada igreja, meus irmãos, é diferente uma da outra. Nenhuma igreja é igual à outra. Da maneira que Deus fala em uma igreja, não serve para outra. Na outra, Deus fala de forma diferente. E na outra, A, B ou C diferente também. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conhece. Conhece o líder da igreja, conhece a liderança da igreja, conhece os obreiros da igreja, conhece as irmãs da igreja. Só para você ter noção, tinha uma dessas igrejas aqui, conhecida como a igreja de Tiatira, que tinha uma mulher por nome de Jezabel, que se dizia ser profetisa, e com as suas profecias, ela estava enganando e prostituindo aqueles que estavam querendo servir a Deus de verdade. Então quem conhece a vida da igreja é o Espírito Santo. E eu não sei se você já observou, mas quando o Espírito Santo de Deus está falando, nós sentimos arrepios, nosso coração queima como fogo, a nossa alma fica alegre, mesmo sendo uma repreensão, nós estamos sendo repreendidos, nós recebemos a repreensão com alegria.
sabendo que é para o nosso bem, porque uma das funções do Espírito Santo é falar. Olha mais o versículo aí, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo número 22. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda que o Espírito Santo está dizendo em todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça. Aqui não está escrito assim, ó, quem tem ouvidos, escute. Pois eu já mostrei aos irmãos que escutar é diferente de ouvir. Por exemplo, escutar, eu e você escutamos muitas coisas durante o dia. E a maioria das coisas que nós escutamos entrou no ouvido e saiu no outro. Nós nem lembramos mais, porque nós escutamos. Mas aquilo que nós ouvimos, demos atenção àquilo que estávamos ouvindo, desceu ao nosso coração. E descendo ao nosso coração, nós vamos se esforçar para colocar em prática em nossa vida. Então, quando a Bíblia está dizendo quem tem ouvidos, ouça, o Espírito Santo não quer que nós escutamos. O Espírito Santo quer que nós o ouçamos, ou seja, que ouvimos, dando crédito e deixando descer para o nosso coração, armazenando dentro de nosso interior, para que assim nós possamos colocar em prática em nossa vida. Pois nós só vamos dar para alguém aquilo que nós temos. Só vamos colocar para fora aquilo que temos aqui dentro de cada um de nós. Por isso é muito importante, quando nós estivermos estudando a Bíblia, ouvindo a mensagem, ouvindo o ensino, ouvindo um louvor biblicamente inspirado, nós não podemos simplesmente escutar. Nós temos que dar a atenção devida para nós ouvirmos. Alguns irmãos têm uma pergunta? Estamos em um culto de ensino, alguém quer fazer uma colocação, quer me dar uma ajuda? Vamos então mais uma função do Espírito Santo: produzir comunhão na igreja. Estudando hoje sobre este assunto, eu pude observar que uma igreja onde a igreja não tem comunhão entre os irmãos, só tem briga, só tem contenda, só tem desavença, só tem pecunia, só tem problemas, é porque o Espírito Santo não está tendo liberdade para trabalhar no meio da igreja. Vamos ver na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ver também o versículo 13. Interessante que a Bíblia é linda. Quantas vezes nós já lemos esse texto? Quantas vezes nós já ouvimos esse texto nos finais dos cultos? E muitas vezes nós não paramos para prestar atenção. Olha aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. O que é isso? A bênção apostólica. Uma das funções do Espírito Santo se encontra aqui, ó: comunhão do Espírito Santo ser com vós todos. Se o Espírito Santo não tem liberdade para trabalhar no meio da igreja, para trazer comunhão entre nós, irmãos, e a Bíblia diz em Salmo 133, no verso 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desavença, em problemas, em contendas, em brigas, a ponto de um querer matar o outro. Isso é bom demais no meio da igreja.
unidade. Irmãos, quanto mais unida a igreja estiver, mais sinal que o Espírito Santo está no meio dela. Porque não há 2 Espíritos Santos, não há 3 Espíritos Santos, há um só Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, se o Espírito Santo está na minha vida, se o Espírito Santo está em vossas vidas, é natural que nós venhamos ter comunhão. Comunhão. Vamos ver mais um texto, Filipenses 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 1. Está escrito assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Por que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja? Para que nós venhamos ter comunhão, para que nós venhamos ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo afeto uns para com os outros. Quando a igreja, meus irmãos, tem comunhão, a igreja cuida uns dos outros, porque nós entendemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se você for estudar um pouquinho a respeito do seu corpo, você vai ver que o seu corpo é composto de vários membros, mas todos eles estão ligados através das juntas e medulas, e todos esses membros são importantes, fazendo parte do corpo. Então, olha o que ela está dizendo aqui, ó. Se alguma comunhão do Espírito Santo, se há no meio da igreja a comunhão do Espírito Santo, você pode ter certeza, a minha dor é a sua dor é a minha dor. Aí você cumprir a Bíblia, para nós sorrirmos com os que sorriem e chorarmos com os que choram. Agora é interessante, e quando nós paramos para pensar sobre esse versículo, eu vou dizer um negócio para você para você ficar bem desapontado, mas é verdade, irmãos. É muito mais fácil você encontrar alguém para chorar com a sua dor, do que você encontrar alguém que se alegra com a sua vitória. Por quê? Porque infelizmente o ser humano hoje, no século XXI, está muito invejoso. O ser humano hoje, no século XXI, só quer para si. Quando ele vê o outro recebendo, ao invés de ele ficar feliz, alegre, ele fica triste. E trazendo no meio da igreja, o seio da igreja, é o mesmo sentimento do irmão, do filho pródigo. O irmão do filho pródigo não ficou contente com ele sendo restabelecido a família, com ele sendo honrado novamente, com ele sendo, ou ele recebendo ali do pai o anel, a sandália dos pés, recebendo do pai vestes novas. Ele não ficou contente, irmão do filho pródigo. E infelizmente hoje, meus irmãos, em nossos dias, é muito mais fácil nós encontrarmos alguém para chorar quando nós estamos tristes, do que nós encontrarmos alguém para se alegrar com a nossa vitória. Infelizmente. Mas, se a igreja tiver a comunhão do Espírito Santo de Deus no seu meio, na sua vida, no seu cotidiano, o que vai acontecer? A igreja vai ter o mesmo amor, vai ter o mesmo sentimento, vai ter o mesmo ânimo, vai sentir a mesma coisa. O que é isso, pastor? Isso é comunhão. Então deixa eu dizer um negócio aqui para nós, estamos no 1:5.
quando você começar a perder a comunhão com o irmão, ou com a irmã, ou com o obreiro, ou até mesmo com o líder, ou até mesmo com o pastor da igreja, cuidado. Você está entristecendo o Espírito Santo. Reveja o assunto, reveja o caso, reveja os conceitos, e muitas vezes, se for necessário, volte atrás, se humilha, peça perdão e volte a ter comunhão de novo, porque comunhão é bom, é agradável no seio da igreja. Você pode ver que aonde não há comunhão, há intrigas, há desavença, há discórdias, há competitividade. Eu prego mais do que fulano. Eu canto mais do que a cicrana. Eu ensino mais do que o Beltrano. Ei, o Espírito Santo nos chamou e está nos ensinando a cada dia nós termos união, termos comunhão. Ou aquilo que eu ensino, muitas vezes, o outro não vai dar conta de ensinar, mas aquilo que o outro, no caso, vai ensinar, ou vai pregar, eu não vou dar conta de ensinar, ou de pregar. A Bíblia diz que Deus tem multiformes, ou multimaneiras de trabalhar no meio da igreja. Então você é importante na casa do Senhor. Interessante que quando nós vamos ver esse assunto, olha o versículo 3 de Filipenses capítulo 2: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, só quando nós estamos vivendo uma vida espiritual, nós conseguimos viver a vida sem contenda, sem vanglória, vivendo a vida na humildade, considerando os outros superior a nós. Você já viu aquele tipo de gente que tudo para ele não é melhor? A pregação dele é melhor, o ensino dele é melhor, o louvor dele é o melhor, tudo dele ou dela é o melhor. Isso é vanglória, e isso não agrada. Isso no meio da igreja faz com que a igreja vai perdendo a comunhão aos poucos. Agora, quando nós se revestimos da humildade e através do Espírito Santo de Deus que vai nos diminuindo a cada dia, nós vamos colocando os outros superior a nós. Amém, meus irmãos? Podemos continuar? Ou vocês querem que eu pare? Podemos continuar, meus irmãos? Então vamos lá. Primeira função do Espírito Santo: falar à igreja. Segunda função do Espírito Santo: produzir comunhão na igreja. Terceira função do Espírito Santo está ligada: unir a igreja. Meus irmãos, aqui o negócio é sério. Vamos aqui pegar uns textos aqui de base, depois nós entrarmos aqui no assunto com mais veemência. 1 Coríntios 12, 13. Aqui você vai ver que aquelas igrejas, ou as denominações que tem aquelas panelinhas, aqueles grupinhos, você vai ver que pela Bíblia são denominadas facções. Pastor, o que é uma facção? É uma quadrilha. Pastor, você tem no meio da igreja? Não tem, irmãos. Falta do Espírito Santo de Deus ter a primazia no meio da igreja. Vamos lá. Unir a igreja. 1 Coríntios 12, 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pega mais um versículo aí, Efésios 4:4. Depois eu volto aqui. Efésios capítulo 4, versículo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: há um só corpo, é um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa
vocação. Vamos lá. Terceira função do Espírito Santo: unir a igreja. Irmãos, uma igreja unida, ela é forte. Uma igreja unida, ela vence batalhas. Uma igreja unida, ela rompe desafios. Só que se a igreja desunir, ela definha. Por quê? Ela olha o seu corpo. Já pensou se a sua mão direita desunir da sua mão esquerda? Aí a mão direita vai, pega uma faca e começa a cortar os dedos da mão esquerda. O que vai acontecer? O corpo vai ficar aleijado. Vai faltar dedos. Vai faltar membro do corpo. Por quê? Porque o corpo, para ser corpo perfeito, sadio, ele tem que estar unido, irmãos. E nós, como igreja de Cristo Jesus na terra, é o Espírito Santo que nos une uns aos outros, para nós sermos um corpo de Cristo saudável. É aquilo que eu acabei de falar aqui agora. A sua dor é a dor do outro. A dor do outro é a sua dor. A sua dor é a minha dor. A minha dor é a sua dor. Você já viu aquele sentimento que muitas vezes brota em nosso coração maligno? Aquele sentimento assim: ainda bem que quebrou a cara, mereceu mesmo, precisava se arrebentar. Não, isso não é demonstração de unidade. Nós temos aqui orar para que as pessoas venham entender, chegar ao conhecimento da verdade, para que elas venham quebrar a cara menos, se machucar menos. Porque se a pessoa se machuca, meus irmãos, se a pessoa se fere, ela vai demorar um tempo para se restabelecer novamente. Bate o seu braço, ou bate a sua perna em alguma coisa, você vai sentir dor, e vai demorar tempo para que aquela dor passe. É ou não é? Mas, se nós tivermos pelo Espírito unidos uns aos outros, vai ficar mais fácil o tratamento. Por exemplo, você recebeu uma pancada aqui no braço, está doendo, vem alguém e passa um gelol, faz uma massagem. Isso aqui eu estou falando no contexto espiritual, tá? Vem alguém e passa um gelinho, não está inchado, passa um gelo aqui. Vem alguém e passa um sebo de carneiro, não vai sarar. O que é isso? É nós ajudarmos uns aos outros, unirmos, meus irmãos, uns aos outros em amor. O que o diabo mais quer, meus irmãos, é desunir a igreja. Porque ele sabe, se ele causar contenda em nosso meio, nós vamos nos degladiar. Nós vamos nos matar uns aos outros. Nós vamos nos ferir uns aos outros. Interessante que esse assunto aqui é tão sério, da unidade, da união. Isso aqui vale até mesmo por dentro dos nossos lares, da nossa casa. Se o casal está vivendo bem, em harmonia, em união, é porque o Espírito Santo está ali no meio deles, guiando, orientando, dando graça, porque todos nós somos imperfeitos. Mas se você vê uma família só em contenda, desavença e problema, é sinal que o Espírito Santo não está tendo liberdade no meio da família. É o diabo que está imperando ali no meio. É o diabo que está reinando ali no meio. É o diabo que está destruindo aquele lar, aquela casa. Porque o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é unidade. Unidade. Pode ver que seja desde a criação. Quando Deus foi fazer o homem, você pode observar, ele não diz assim, bateu no peito: eu vou fazer agora o homem, a minha imagem e agora a minha semelhança. Ele podia fazer porque ele é Deus. Mas ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho, o Espírito Santo em unidade, trabalhando em um só propósito, em um só objetivo, em uma só
só visão e um só ideal, e a coisa prosperou. Você quer ver as coisas prosperar no seu lar, prosperar na igreja? Trabalhe em uma só visão, trabalhe em um só propósito, trabalhe em uma só convicção, e você vai ver a coisa fluir. Quem já navegou aqui no rio, num barco a remo, em 2 pessoas navegando ou remando? Quem já? Eu já. Observa, o barco ser guiado para frente, os dois têm que estar remando para frente. O barco voltar para trás, os dois têm que remar para trás. E se um remar para frente, o outro remar para trás, o que vai acontecer? O barco vai ficar só girando, 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 e não sai do lugar. É o que está acontecendo muitas vezes em muitos lares. É o que está acontecendo muitas vezes em muitas igrejas. Tem um povo remando para frente, querendo coisa nova, caminhando para as coisas de Deus, e aí tem um povo puxando para trás, só lembrando das lembranças que passou, mas não quer ajudar a remar para frente. Aí o barco fica só girando, 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 e não sai do lugar. Sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Então, a terceira função do Espírito Santo é unir a igreja. Vamos lá. Eu disse a vocês que quando há grupinhos na igreja, conhecido como panelinhas, a igreja não está andando no Espírito, ela está andando na carne. Porque facção, conhecido como quadrilha, grupinhos especificados, é obra da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Facções, invejas, bebedices, glutonarias. Então, facções, meus irmãos, são quadrilhas. Ei, que eu e você, nós, venhamos cada dia mais viver em unidade com o todo da igreja. Que nós jamais venhamos fazer grupinhos, que nós jamais venhamos fazer facções no meio da igreja. É um grupinho guerreando com o outro. Parece até, quem já brincou daquele negócio de cabo de guerra? Vai um para um lado da corda, o outro para o outro lado da corda, e aí eles fazem o quê? Um puxa para um lado e outro puxa para o outro, para ver quem é que tem mais força. Ei, na igreja, meus irmãos, nós não temos que puxar para um lado e o outro puxar para o outro, para ver qual grupo da igreja tem mais força. Pelo contrário, nós temos que unir as forças em Cristo Jesus, para que a igreja, num todo, venha crescer. A igreja, num todo, venha ganhar almas. A igreja, num todo, venha ser referência na sociedade. Unidade, irmãos. Aí, falando em questão aqui de unidade, quando nós falamos mal de A, de B, de C da igreja, nós não estamos trabalhando com a ferramenta da união. E aqui nós temos que policiar bastante, porque muitas vezes nós, sem ter a intenção, nós começamos a falar mal de A, de B, de C, e aí, ao invés de aumentar a unidade da igreja, vai aumentando a desavença da igreja, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quarta função do Espírito Santo na igreja: dar dons espirituais à igreja. Vamos ver na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4 ao versículo número 11. Está escrito assim: ora, há diversidade de dons. Ei, não existe só um tipo de dom na igreja. Não tem só o dom de profecia na igreja.
só o dom da palavra, só o dom do discernimento do Espírito, só o dom de línguas, só o dom de variedade de línguas, só o dom de interpretação de línguas, só o dom de cura. Não, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ei, todos nós que temos dons espirituais na igreja, nós temos que entender que quem me usa é o mesmo que te usa. Quem te usa é o mesmo que me usa, porque o Espírito é o mesmo. Não tem esse negócio que nós queremos ser melhor do que os outros por causa do dom que nós temos. Não, o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quais são os ministérios? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. A uns Ele deu a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e outros a mestres. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, irmãos. A igreja do século XXI tem que largar de ser criança, tem que largar de mimimi e entender que o Espírito Santo de Deus é aquele que dá o ministério a cada um de nós, é aquele que dá os dons espirituais a cada um de nós. Nós temos que parar com esse negócio de querer um ser melhor do que o outro, querer ser maior do que o outro, querer rebaixar o outro, porque o outro muitas vezes tem um dom que não traz num seio de visão humana tanta relevância como os dons de relevâncias maiores aos seres humanos. Hoje muitas vezes, observando tanto que a igreja é equivocada com dons, ela valoriza muito mais aqueles que têm dom de cura, dom de profecia, do que aqueles que têm dom de ensino. Pastor, aí como o senhor provar, tem. Você pode observar. Marca um culto aí, ó, onde o pregador é usado em revelação, a igreja enche. Marca um culto aí onde o pregador é usado em curas, a igreja enche. Marca um culto de escola bíblica e dá um pastor que é usado no ensino. Você vai observar, são poucas pessoas que querem aprender a palavra, mas o mesmo Espírito Santo que usa alguém em profecia, é o mesmo Espírito Santo que usa alguém em cura, e é o mesmo Espírito Santo que dá o dom da ciência e da sabedoria ao pregador, dá o dom da palavra para ensinar. Mas a igreja nossa do século XXI hoje, irmãos, pensa numa igreja difícil de ser pastoreada. É cada um querendo ser melhor do que os outros. Só ele, só ela é melhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ei, você pode observar aqui, você prega, você que é pregador, vamos supor que você faz um propósito de coisa, eu vou pregar essa mensagem aqui 5 vezes em sequência. Você pode pregar a mesma mensagem 5 vezes em sequência, nenhuma delas Deus vai operar do mesmo jeito. Por quê? Porque há diversidade de operações. Agora você imagina você pregar 5 vezes a mesma mensagem e a operação de Deus é diferente. Imagina um prega a mensagem de um jeito, um prega de outro, outra lá prega de outra forma. Ei, quem sabe o que é melhor para a igreja é Deus. Uma certa feita eu vi um pastor já conceituado, muito sábio na palavra, e ele foi orar a Deus, porque parecia que tinha vezes que ele ia pregar, e ele sabia que aquela mensagem era para quase todo mundo na igreja, 100, 200 pessoas estavam recebendo aquela palavra. Ele sabia que tinha muita gente precisando daquela mensagem, e tinha vezes que ele ia pregar a mensagem, parecia que, poxa, não tem ninguém precisando dela.
Aí ele foi orar. Ele foi orar. Uma certa-feira Deus falou com ele: quem sabe da necessidade dos ouvintes sou eu. Tem mensagem, irmãos, que nós pregamos aqui, que parece que é para todo mundo da igreja, todo mundo recebe, dá glória a Deus, dá aleluia, fala em língua estranha. Mas tem mensagem, meus irmãos, que Deus nos dá aqui, que é só para uma pessoa na igreja. É só aquela que Deus quer falar com ela naquela noite. É só com aquela que, se Deus não falasse com ela naquela noite, ela saía da igreja e nunca mais voltava. Ei, então não fica se achando menor ou inferior a alguém. Quem te usa é Deus. É Deus que faz as coisas. Uma palavra é o suficiente para mudar todo o curso de uma vida. Olha o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ei, olha que coisa interessante. Aquilo que Deus nos dá, meus irmãos, é útil. Deus não vai nos dar nada inútil, nada sem valor. Aquilo que o Espírito Santo nos dá é útil à igreja. Ah, pastor, hoje eu estava com a mensagem, uma mensagem, quando eu peguei o microfone, a mensagem sumiu, e Deus está me mandando contar um testemunho. Onde testemunho? Se é Deus que está te mandando, é a orientação do Espírito Santo de Deus, o seu testemunho vai ser útil. Ah, pastor, eu recebi a oportunidade de cantar um louvor e sair da minha casa o dia inteirinho, louvor tal, mas quando eu cheguei aqui na igreja, que eu peguei o microfone e fui cantar, o Espírito Santo me deu outro, e eu nem tinha ensaiado direito, estou com medo de errar. Ei, canta aquilo que Deus te deu, é útil. Fica tranquilo. As manifestações é do Espírito Santo dado a cada um para o que for útil. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para estar ensinando essa noite, ela é útil. Talvez você possa sair daqui para fora e ela não fazer efeito na sua vida agora, mas daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai lembrar desse estudo e vai saber: não, aquilo que Deus me dá é útil. Então eu tenho que fazer conforme o Espírito Santo está me orientando. Porque os dons espirituais, meus irmãos, é dado pelo Espírito Santo de Deus, para o que for útil. Agora vamos lá, vamos mastigar aqui mais o assunto. Versículo 8. Porque há um, pelo Espírito, letra maiúscula, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo outro Espírito. Está escrito assim? É assim que está escrito assim? E a outro, por outro Espírito, é dada a palavra da ciência. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não é. Está escrito assim, ó. E a outro, pelo mesmo Espírito. Mesmo Espírito. É dado a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas. Que coisas? Dom da palavra, dom da sabedoria, da fé, dom de línguas, variedade de línguas, dom de maravilhas. É tudo pelo mesmo Espírito. É Ele que opera todas estas coisas. Aí com uma vírgula. Olha aqui, olha a viga de quina na cabeça, repartindo particularmente
Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Ele quer. Não é o dom que eu quero, é o dom que Ele quer. Não é o jeito que eu quero ser usado, é o jeito que Ele quer me usar. Não é o jeito que você quer ser usado, é o jeito que Ele quer te usar. Pronto, acabou o final, irmãos. Quem fica querendo fazer as coisas do jeito que quer, se frustra. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós que somos responsáveis. E aí, meus irmãos, nós nos frustramos. Acontece um problema no meio da caminhada e nós não temos condições de resolver. E nós nos frustramos. Mas quando nós fazemos as coisas do jeito que Ele quer, na orientação do Espírito Santo de Deus, é Ele que se responsabiliza. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que interpreta as línguas, é Ele que faz todas as coisas no seio da igreja. É Ele que dá os dons, meus irmãos. No próximo culto eu vou estar aprofundando um pouco mais aqui nesses dons, para mostrar aos irmãos a diferença de um dom para o outro. Nós entendemos que a operação dos dons é diferente, mas quem opera é o mesmo Espírito. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos fazer um versículo aí. 1 Coríntios 14, 1, versículo 5. Olha aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5, está escrito assim, ó: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja aos Coríntios e a nós nesta noite? Você que recebeu já o dom de línguas, busque o dom de interpretação de línguas. Você que já tem o dom de línguas, busque o dom de profecia. Interessante que quando nós vamos ver aqui, olha como é que olha a finalidade das profecias de Deus na vida da igreja. Primeira finalidade, edificação. Segunda finalidade, exortação. Terceira finalidade, consolo. E nós vemos hoje, meus irmãos, muitas falsas profecias sendo profetizadas por aí, que não edifica a igreja, não exorta a igreja e não consola a igreja. Pelo contrário, só incha o ego da igreja, só mima a igreja. Deus vai te dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória, vai dar vitória. Deus nunca exorta, Deus nunca fala de pecado, Deus nunca repreende, nunca disciplina. Ei, cuidado com essas profecias, porque aqui está a finalidade da profecia de Deus na igreja: edificação, exortação e consolação.
São as 3 vias da profecia. E quando nós vamos observar aqui, quando nós falamos língua estranha, estamos edificando a nós mesmos. Você observou um culto que você está aqui, ouvindo o culto, dando glória a Deus, dando aleluia, e daqui a pouco você começa a falar em língua estranha. Você vai se enchendo. Você vai ficando edificado, você vai ficando forte. Nós estamos edificando a si mesmo. Os outros não estão sendo edificados. Mas quando, meus irmãos, alguém se levanta em profecia e fala a profecia, a igreja está sendo edificada. A igreja está recebendo edificação da parte de Deus. Então é a função do Espírito Santo dar dons à igreja. Vamos mais um versículo aí, Romanos 12. Já vamos parar essa noite. Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ver versículo 6 ao versículo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. Irmãos, nós temos muito que aprender com o Espírito Santo. Demais. Vamos lá. De modo que, tendo diferentes dons, mais uma vez, os dons são diferentes, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Isso aqui tudo é dons do Espírito. Tem muita gente que nem imaginava que isso aqui era dons do Espírito. Olha aqui para você ver, Tem gente que pensa que ensinar não é dom. É dom, irmãos. Não são todos na igreja que têm o dom do ensino. Só que aqueles que têm o dom do ensino, olha o segredo, que haja dedicação ao ensino. O que é isso? Que estude, que leia, que busque os livros na Bíblia, enciclopédias, dicionários. Haja dedicação no dom que Deus te deu. Esmeria o dom que Deus te deu. Olha um outro dom aqui, Aquele que tem o dom de exortar, que exorte. Não são todos, meus irmãos, que têm o dom de exortar. Tem gente que vai exortar, fere mais do que tudo, machuca mais do que tudo, mas quem tem o dom de exortar, a pessoa recebe a exortação com alegria, sabendo que é Deus que está falando. Não são todos que têm o dom de exortar. Olha outro dom aqui, o dom de repartir. Tem gente que tem facilidade de repartir. Se tem um pacote de arroz, eu vou repartir meio com o meu irmão. Um pacote, não, vou repartir meio com a minha irmã. Eu tenho um pacote de açúcar, não, vou repartir meio, mas com liberalidade, com livre, espontânea vontade. É dom. Dom do Espírito. Porque tem gente que você está na igreja crente, é salvo, mas é assim. Não tem o dom de repartir. Tem dificuldade em repartir. Pensa mais em si do que no bem-estar do outro. Agora olha o dom aqui, O que preside com cuidado. Irmãos, presidir não são todos que têm dom. Não são todos que têm o dom de presidir. Você pode ver que há denominações por aí, até mesmo nosso ministério, tem pessoas que são empossadas na presidência em algum lugar, e aí a coisa, em vez de ir, definha, acaba, fecha as portas. Porque presidir é dom. Mas quem preside, tem que presidir com cuidado. Ou seja, presidir pensando, com cautela, em todas as áreas da igreja. É porque vocês não tem como entrar na minha mente. Mas se vocês conseguissem entrar na minha mente, você vai ver o tanto que o Espírito Santo fala na minha mente a respeito
do cuidado com a igreja. Tem áreas que você nem pensa, o Espírito Santo fala. Em todas as áreas da igreja, o Espírito Santo fala. Porque aquele que preside com cuidado, com cautela, com atenção. Só para vocês terem uma noção, até os bancos da igreja, o nome dos irmãos se assentarem, as cobranças das reuniões, tudo isso Deus fala comigo. E você que tem esse dom que Deus fala contigo, vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora, e quando chegar o seu tempo e a sua hora de presidir, preside com cuidado, porque o que você está presidindo não é seu, é de Deus, não é do povo, é de Deus, não é da igreja, é de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Aquele que exercita misericórdia com alegria. Meus irmãos, no próximo culto de ensino nós vamos continuar